Capítulo 34. Fronteiras de Canaã. Yahvé falou com Moisés e disse: Dá ordem aos israelitas e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, essa será a terra que vos caberá em herança, a terra de Canaã segundo as suas fronteiras. A região meridional do vosso domínio se estenderá a partir do deserto de Sim, que faz limite com Edom. A vossa fronteira meridional começará do lado do oriente, desde a extremidade do Mar Salgado, depois se voltará ao sul em direção à subida dos Escorpiões. Passará por Sim e chegará ao sul, a Cades Barne. Em seguida irá em direção a Saadar e passará por Acemona. De Acemona, a fronteira se voltará em direção à torrente do Egito e terminará no mar. Tereis por fronteira marítima o grande mar. Este limite vos servirá de fronteira ao ocidente. Esta será a vossa fronteira setentrional. Traçareis uma linha desde o grande mar até a montanha de Or, e da montanha de Or traçareis uma linha até a entrada de Emate, e a fronteira terminará em Cedada. Prosseguirá em direção a Zefrona e terminará em Hazar-Enon. Esta será a vossa fronteira setentrional. Em seguida traçareis vossa fronteira oriental de Hazar-Enon e Cefama. A fronteira descerá de Cefama em direção a Arbel, a oriente de Aim. Descendo ainda, tocará a margem oriental do mar de Quinerete. A fronteira seguirá, então, o Jordão e irá terminar no Mar Salgado. Esta será a vossa terra, com as fronteiras que fazem o seu contorno. Moisés deu então esta ordem aos israelitas: Esta é a terra que repartireis como herança, para vós por meio de sorte. E que Yahvé ordenou que se desse às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos de Ruben com as suas famílias e a tribo dos filhos de Gade com as suas famílias já receberam a sua herança, e meia tribo de Manassés já recebeu também a sua herança. Essas duas tribos e a meia tribo já receberam a sua herança, além do Jordão, de Jericó ao oriente no Levante. Os príncipes indicados para a partilha. Yahvé falou a Moisés e disse: Estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. E para cada tribo tomareis um príncipe para repartir a terra por herança. Estes são os nomes desses príncipes. Para a tribo de Judá, Calebe, filho de Jefuné. Para a tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Para a tribo de Benjamim, Elidade, filho de Cazelon. Para a tribo dos filhos de Dan, o príncipe Bossi, filho de Jogli. Para os filhos de José, para a tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Efode. Para a tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Camuel, filho de Seftã. Para a tribo dos filhos de Zabulon, o príncipe Elisafã, filho de Farnaque. Para a tribo dos filhos de Zacar, o príncipe Faltiel, filho de Ozã. Para a tribo dos filhos de Assé, o príncipe Aiude, filho de Salomi. Para a tribo dos filhos de Neftali, o príncipe Fadael, filho de Amiúde. São esses os quais Yahvé ordenou que atribuíssem aos israelitas a sua parte da herança na terra de Canaã. Capítulo 35. A parte dos levitas. Yahvé falou a Moisés nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó. Disse: Ordena aos filhos de Israel que da herança que possui, deem aos levitas cidades, para que nelas habitem, e pastagens ao redor das cidades. Dareis tais cidades aos levitas. As cidades serão sua habitação, e as pastagens nos seus arredores serão para seus rebanhos, seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão a partir da muralha da cidade, até 1000 covados ao seu redor. Medireis fora da cidade 2000 covados,
para o lado oriental, 2.000 covados para o lado meridional, 2.000 covados para o lado ocidental, 2.000 covados para o lado setentrional, ficando a cidade no centro. Essas serão as pastagens dessas cidades. As cidades que dareis aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, cedidas por vós, para que o homicida possa nelas se refugiar. Além dessas, darei mais 42 cidades. Ao todo dareis aos levitas 48 cidades, as cidades com as suas pastagens. As cidades que dareis de possessão dos israelitas, vós as tomeis em maior número do que tem muito, e em pequeno número dos que têm pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, em proporção com a herança que tiver recebido. As cidades de refúgio. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala assim aos israelitas: Quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha morto alguém inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, e o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para o julgamento diante da comunidade. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio. Dareis 3 delas aquém do Jordão, e outras 3 darei na terra de Canaã, e serão cidades de refúgio, tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Contudo, se feriu com objeto de ferro e disso resultou a morte, é um homicida. O homicida será morto. Se feriu com a pedra apropriada para matar e a pessoa morrer, é um homicida. O homicida será morto. Ou ainda, se feriu com um instrumento de madeira apropriado para matar e a pessoa morrer, é um homicida. Será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida. Quando o encontrar, matá-lo-á. Se o homicida empurrou a vítima com ódio ou, a fim de atingi-la, lançou-lhe um projétil mortal, ou ainda, se por inimizade a esmurrou de modo mortal, aquele que a feriu deve morrer. É um homicida que o vingador do sangue matará quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente sem inimizade, ou se lançou contra ela algum projétil sem procurar atingi-la, ou se, sem haver, deixou cair sobre ela uma pedra própria para matar, e disso resultou a sua morte, embora não tivesse contra ela nenhum ódio, e não lhe desejasse mal algum, a comunidade julgará segundo essas regras, entre o que feriu e o vingador do sangue, e salvará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à cidade de refúgio, onde se refugiará, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Se o homicida vier a sair do território da cidade de refúgio, onde se havia refugiado, o vingador do sangue encontrar fora do território de sua cidade de refúgio, o vingador do sangue poderá matá-lo sem medo de represálias, visto que o homicida deve permanecer na sua cidade de refúgio até a morte de sumo sacerdote. Somente após a morte do sumo sacerdote poderá voltar à terra de sua possessão. Essas serão regras de direito para vós e para vossas gerações em qualquer lugar onde habitardes. Em todo caso de homicídio, o homicida será morto mediante o depoimento de testemunhas, mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida, condenado à morte, pois ele deverá morrer. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na cidade de refúgio, quer voltar a habitar a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra onde estáis. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação de sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou. Não tornarás impura a terra onde habitais, e no meio do qual eu habito, pois eu, Yahvé,
habitam no meio dos israelitas. Capítulo 36. A herança da mulher casada. Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais o clã dos filhos de Galade, filho de Marqui, filho de Manassés, um dos clãs dos filhos de José. Tomaram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das casas patriarcais dos israelitas, e disseram: Yahvé ordenou a meu senhor que se desse a terra aos israelitas, repartindo-a por meio de sorte. E o meu senhor recebeu de Yahvé ordem de dar a parte de herança de Salfade, nosso irmão, às suas filhas. Ora, se elas se casarem com um membro de outra tribo dos israelitas, a parte que lhes pertence será subtraída da parte dos nossos pais. A parte da tribo a qual vão pertencer será acrescida, e a parte que nos foi dada por sorte será reduzida. E quando chegar o jubileu para os israelitas, a parte dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer, e será subtraída da parte da nossa tribo. Moisés, segundo a ordem de Yahvé, ordenou aos israelitas: Dize-lhes: A tribo dos filhos de José falou o que é justo. Eis o que Yahvé ordena para as filhas de Salfade: Casar-se-ão com quem lhes agradar, conquanto que se casem com alguém de um clã da tribo de seu pai. A herança dos israelitas não passará de tribo a tribo. Os israelitas permanecerão vinculados, cada um à herança de sua tribo. Qualquer filha que possui uma herança em uma das tribos israelitas deverá casar-se com alguém de um clã de sua tribo paterna, de modo que os israelitas conservem, cada um, a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada uma das tribos dos israelitas permanecerá vinculada à sua herança. As filhas de Salfade procederam conforme Yahvé ordenara a Moisés. Maala, Tersa, Regla, Melca e Noa, filhas de Salfade, casaram-se com os filhos dos seus tios paternos. Visto que elas se casaram dentro dos clãs dos filhos de Manassés, filho de José, a herança delas permaneceu na tribo do clã de seu pai. Conclusão. Esses são os mandamentos e as normas que Yahvé ordenou aos israelitas, por intermédio de Moisés, nas estepes de Moabe, junto do Jordão, a caminho de Jericó. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.